Oração de São José. Ave José, o justo, a sabedoria é convosco. Bendito sois vós entre todos os homens, e bendito é Jesus, o fruto de Maria, vossa fiel esposa. São José, valoroso pai adotivo de Jesus Cristo, rogai por nós, pecadores, que obtende para nós a sabedoria de Deus, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sexto, dia Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Ele, São José, é o chefe da Sagrada Família, pai da Trindade na terra, que tanto se assemelha à Santíssima Trindade no céu. São Pedro Julião. Eimar da Santíssima Trindade é uma família, a Sagrada Família. Eles querem que você faça parte dessa família. Para isso, estabeleceram uma réplica trinitária na terra, uma trindade terrestre. A trindade na terra consiste em Jesus, Maria e São José. Em certo sentido, eles são a primeira igreja. Ser membro dessa família o preparará para ser membro da família eterna de Deus no céu. São José é o pai da trindade na terra. Muitos santos compararam a trindade terrestre, Jesus, Maria e José, à trindade celestial, Pai, Filho e Espírito Santo. Evidentemente, a comparação é imperfeita, pois Maria e São José não são Deus, e o Espírito Santo não é uma mãe. No entanto, essa analogia nos ensina algo sobre a família trinitária de Deus. São Francisco de Sales tem um pensamento excelente sobre esse assunto. Não há dúvida alguma de que São José tinha todos os dons e graças exigidos pelo encargo que o Pai Eterno quis lhe confiar, sobre todas as preocupações domésticas e temporais de Nosso Senhor, e a orientação de sua família, que era composta por 3 pessoas somente, representando para nós o mistério da Santíssima e Adorável Trindade. Não que haja qualquer possibilidade de comparação, exceto no que diz respeito a Nosso Senhor, que faz parte da Santíssima Trindade, pois os outros eram apenas seres humanos. Ainda assim, podemos dizer que a Trindade terrestre, de alguma forma, representa a Santíssima Trindade. São Francisco de Sales nos ensina uma verdade muito importante nessa declaração, dizendo, de maneira muito bela, que a Trindade de Nazaré, Jesus, Maria e José, representa a Trindade celestial, Pai, Filho e Espírito Santo, e, portanto, tem somente 3 pessoas. Em outras palavras, Jesus não tinha irmãos e irmãs biológicos. Isso é o que a Igreja Católica sempre ensinou. Mas a Igreja também sempre ensinou que a Trindade no céu e a Trindade na terra desejam que você seja um membro da família por meio da adoção. De qualquer forma, sejamos claros, você nunca se tornará um ser divino. Você e eu não somos Deus e nunca seremos. Deus, entretanto, deseja nos levar para a vida familiar de sua Trindade por meio da adoção espiritual. Isso acontece quando somos batizados. Como membros do corpo místico de Cristo, a Igreja, passamos a fazer parte da família de Deus na terra, a Sagrada Família. Ser membro da Sagrada Família na terra nos prepara para entrar na Sagrada Família no céu. Se você quer ser membro da família trinitária no céu, precisa ser um filho de São José na terra. São José, seu pai espiritual, o ajudará a se tornar um verdadeiro filho do Pai Celestial. São José lhe ensinará como amar, orar, sacrificar-se e trabalhar. Ele lhe ensinará como fazer a vontade de Deus. O caminho para o céu é pavimentado de virtudes, e São José lhe dará um exemplo de santidade paterna. Com sua sagrada assistência, sua transição para a Trindade no céu será fácil. Ser membro da família de Nazaré, aceitar São José como pai, Maria como mãe e Jesus como irmão, é a maneira mais segura, fácil e rápida de se tornar um membro da família trinitária no céu. Que honra para São José a aliança com a família do Pai Celestial, que fez dele a terceira pessoa da Trindade criada. Beato Guilherme José Chaminade. Alegria dos Santos. Eu vi o céu se abrir e São José sentado num trono magnífico. Causou-me grande impressão quando, a cada vez que se dizia o seu nome, todos os santos se curvavam profundamente em sua direção, demonstrando pela serenidade e doçura dos olhares
que se alegravam com ele em sua excelsa dignidade. Santa Gertrudes, a Grande. O Oratório de São José. Tenho apenas minha grande devoção a São José. Isso é o que me guia e me dá plena confiança. Santo André Bessete. Santos são heróis e todo herói merece um lugar de honra. Isso vale especialmente para São José. Ele é o maior dos santos, o herói dos heróis. Ele merece uma basílica. A verdade é que existem pelo mundo muitos templos dedicados a São José. Confira a lista resumida na página 379. Este, porém, destaca-se de todos os demais. O Oratório de São José, em Montreal, no Canadá. O Oratório de São José é uma basílica e é amplamente reconhecido como o Centro Internacional de Devoção a São José. O Oratório de São José foi fundado por Santo André Bessete. Esse incrível santo nasceu próximo a Montreal em 1845. Seu nome de batismo era Alfred, e seus pais eram católicos devotos. Ele foi o 8º de 12 filhos. Anos mais tarde, quando ingressou na vida religiosa, assumiu o nome André. O pai de Alfred era lenhador. Tragicamente faleceu em decorrência de um acidente de trabalho, atingido por uma árvore, quando Alfred tinha apenas 9 anos. A mãe de Alfred morreu de tuberculose 2 anos mais tarde, e assim ele se viu órfão aos 12 anos de idade. Com a perda tão precoce dos pais, Alfred nutriu uma profunda devoção a São José, confiando-lhe a sua vida por completo. Nunca teve boa saúde, nem muita educação. Na juventude, mudou-se para os Estados Unidos em busca de trabalho e passou algum tempo em Connecticut, onde trabalhou em várias tecelagens. Algum tempo depois, Alfred ingressou na congregação da Santa Cruz e se tornou irmão leigo. Ele jamais foi ordenado sacerdote. Dada a sua falta de educação formal, o irmão André foi designado porteiro de um colégio administrado por sua comunidade religiosa em Quebec. Ele ocupou esse cargo por mais de 40 anos. Tamanha era a sua humildade, que às vezes se referia a si mesmo como o cãozinho de São José. Mas Deus tinha grandes planos para ele. Embora um simples porteiro, o irmão André logo se tornou conhecido em todo o Canadá como homem santo e piedoso. Ele passava horas e horas a rezar com as pessoas que o vinham ver à porta do colégio. A todos ele ofertava o óleo do candeeiro, que ficava ao lado de uma imagem de São José, e os exortava a levar as suas preces ao santo. Inúmeros milagres foram operados pela intercessão do irmão André, mas ele sempre os atribuiu à amorosa intercessão de São José. O irmão André foi muitas vezes ridicularizado por seu amor inocente, por sua piedade e sua devoção a São José. Lamentavelmente, até membros da igreja expressaram sua antipatia por ele, especialmente pela atenção que ele dispensava a todos os doentes que iam ter com ele. Muitos membros da igreja tiveram inveja do irmão André, porque muita gente o considerava um santo. Ele recebia em média mais de 80.000 cartas por ano de pessoas pedindo suas orações. As cartas eram tantas que ele precisava de 4 assistentes para cuidar de toda a correspondência. O conteúdo de suas cartas foi sempre simples e direto ao ponto. Vá a São José. Ao invocar São José, não é preciso falar muito. Você sabe que o seu Pai no céu conhece as suas necessidades. O amigo dele, São José, também as conhece. Diga-lhe: o que você, São José, faria no meu lugar? Santo André Bessete. Em ação de graças por todos os prodígios devidos à intercessão de São José, o irmão André queria fundar um templo em honra do santo. Seus superiores lhe permitiram tocar o projeto, e com a ajuda de outros, foi erguida uma capela em 1904. Em 1924, no mesmo terreno, iniciou-se a construção da basílica. Esta, pronta em 1967, tornou-se conhecida em todo o mundo como Oratório de São José, o maior de todos os templos dedicados a São José. Infelizmente, Santo André não viveu para ver a conclusão da basílica. Ele morreu em 1937, aos 91 anos. Todavia, em razão de seus esforços para difundir a devoção a São José, ele é conhecido em todo o mundo como o grande apóstolo de São José no século XX. Tanto ele foi amado e respeitado, que mais de 1 milhão de pessoas passaram pelo seu caixão aberto
antes da missa de Ezequias. Beatificado por São João Paulo II em 1982, foi canonizado por Bento XVI em 2010. O calendário litúrgico universal registra a sua festa no dia 6 de janeiro, o dia de seu falecimento. No Canadá, sua festa é celebrada a 7 de janeiro, porque a solenidade da Epifania é sempre celebrada a 6 de janeiro, e as solenidades têm prioridade. Nos dias de hoje, o Oratório de São José recebe anualmente mais de 2 milhões de visitantes. Peregrinos de todo o mundo buscam graças especiais mediante a intercessão de São José e de Santo André Bessete, orando por saúde, por assistência em matrimônios conturbados, pela conversão dos filhos e outros assuntos que pesam sobre o coração dos homens. Todos que passam pela Basílica encontram paz, esperança e consolação em São José. Os restos mortais de Santo André se encontram na Basílica, e um relicário especial contém seu coração. Em 1984, durante uma visita ao Canadá, São João Paulo II foi ao oratório em peregrinação. Perante a tumba de Santo André, o Santo Papa abriu seu coração para Santo André e São José. O que segue é uma parte da bela prece feita na ocasião. Nota sobre a Virgem Maria e São José. Um católico se refere à Virgem Maria como Santa. Esse título, quando usado por católicos, geralmente se aplica a um edifício ou instituição, cujo nome homenageia a Virgem Maria. Muitas igrejas, escolas e hospitais, por exemplo, levam o nome Santa Maria. No dia a dia, entretanto, ouvir falar Santa Maria é algo quase inédito para um católico. Quando isso acontece, é muito provável que se trate de um convertido oriundo de uma das muitas denominações protestantes. Isso nos ajuda a entender por que os santos, ao longo da história, tratam São José como o maior de todos os santos. Porque a Virgem Maria está numa categoria completamente diferente. No reino de Deus, Maria é a mais elevada de todas as criaturas, enquanto São José supera todos os demais santos. Não deixe de ter presente essa distinção. Às vezes pode parecer que os santos, os beatos e os papas sustentam que São José é mais santo que Maria. Lembre-se disto. Ele não o é. Certo. Para a Igreja primitiva, São José foi o ser humano mais santo depois de Maria. Mas o que fazer das palavras do próprio Cristo sobre a grandeza de São João Batista? Lembra-se delas? No Evangelho de São Lucas ele diz: Entre os nascidos das mulheres, não há maior que João. Lucas 7:28. Então, São João Batista é maior que São José? Jesus não disse nada disso. No século XVI, São Lourenço de Brindisi deu uma resposta bem elaborada a essa mesma questão. Ele escreveu: Embora não o tenha gerado a Jesus, ele, São José, foi seu pai ao criá-lo, ao cuidá-lo e ao amá-lo de todo o coração. A mim me parece, portanto, que José é claramente o mais santo de todos os santos, mais santo que os patriarcas, que os profetas, que os apóstolos, que todos os outros santos. Não se pode objetar que o Senhor tenha dito de João Batista: Entre os nascidos das mulheres, não há maior que João. Lucas 7:28. Ver também Mateus 11:11. E assim como não se pode entender que João seja mais santo que o Cristo ou a Santíssima Virgem, também não se pode entender que o seja São José, esposo da Virgem Maria e pai do Cristo, pois tal como esposo e esposa são uma só carne, José e Maria foram um só coração, uma só alma, um só espírito. E assim como no primeiro matrimônio Deus criou Eva para ser como Adão, também neste segundo matrimônio, ele fez José para ser como a Santíssima Virgem em santidade e justiça. O raciocínio de São Lourenço é teologicamente brilhante e irretocável. Afinal de contas, Jesus e Maria nasceram de mulheres. Jesus, sendo Deus, ocupa um lugar único, acima de todos os outros. Apenas ele é digno de adoração. Em grego, a palavra para adoração é latria. Apenas Deus é digno de latria. A Virgem Maria, que está abaixo de Deus, porém acima de todos os outros, inclusive os mais altos coros angélicos, dedica-se uma forma especial de veneração cujo nome grego é hiperdulia, que significa especialíssima veneração.
A São José, que está abaixo de Maria, porém acima de todos os demais santos, dedica-se uma forma de veneração cujo nome grego é protodulia, que significa primeira veneração. Por último, mas não menos importante, os santos. Nós reconhecemos sua honra e santidade com um tipo de veneração cujo nome grego é dulia, que significa reverência. Uma santa que amou e venerou a São José de modo extraordinário foi Teresa d'Ávila, doutora da Igreja. Na sua autobiografia, Santa Teresa nos conta como foi curada de uma grave doença pela intercessão de São José. Essa cura milagrosa a motivou a difundir com muito zelo a devoção a São José. Convencida do poder e da eficácia de sua intercessão, chegava a desafiar as pessoas a que testassem a devoção ao santo. Santa Teresa d'Ávila foi uma mulher audaz. Eis o que ela escreveu em sua autobiografia. Eu queria persuadir toda a gente a ser devota deste glorioso São José, dada a grande experiência que tenho das graças que ele obtém de Deus. Não me recordo de lhe haver suplicado qualquer coisa que não me tenha concedido. É de espantar os grandes favores que Deus me fez por intermédio deste bem-aventurado santo, os perigos de que me livrou, assim de corpo como de alma. Se a outros santos parece ter Deus dado a graça de acudir em alguma necessidade, a este santo glorioso tenho experiência de que acode em todas, e que quer o Senhor nos dar a conhecer que, assim como lhe foi sujeito na terra, também no céu faz tudo quanto ele pede. Isso viram algumas outras pessoas a quem eu dizia que se encomendassem a ele. Peço apenas, pelo amor de Deus, que quem quer que não acredite em mim, teste a verdade do que digo, porque verá por experiência própria que grande bênção é recomendar-se a esse glorioso patriarca e ser-lhe devoto. Muitas pessoas aceitaram o desafio de Santa Teresa. A confiança que ela depositou em São José tem, igualmente, firme base teológica. Séculos antes, Santo Tomás de Aquino, outro doutor da Igreja, reconhecido universalmente como o grande teólogo na história da Igreja, chamou a poderosa intercessão de São José de ilimitada. Ele escreveu: a muitos santos Deus conferiu o poder de assistir-nos nas dificuldades da vida, mas o poder conferido a São José é ilimitado. Ele se estende a todas as nossas necessidades, e todos que o invocarem com confiança serão ouvidos. Verdade seja dita, um sem número de homens e mulheres santas exaltaram a grandeza de São José. Todos os santos se alegram nele. Seria impossível elencar a totalidade do que os que o amaram e veneraram, mas alguns poucos realmente se destacam. São Bernardino de Sena, São Lourenço de Brindisi, Santa Teresa d'Ávila, São Francisco de Sales Venerável, Maria de Ágreda, Beato Guilherme José, Chaminá de Beata Maria, Repeto São Pedro Julião, Eimar de Beato João, José Lataste São Leonardo, Murialdo São Luís Guanella Beata, Ana Catarina, Emeric São José Amarelo, Beata Maria Teresa de São José, Beata Petra de São José, Santo André Bessete Venerável, Fulton J. Shin São José Maria Escrivá, Beato Gabriele Alegra. É possível que você conheça alguns desses nomes, mas aposto que outros são completamente novos para você. Não se preocupe. Você encontra mais sobre vários deles neste livro. Eles são os arautos de São José. Os santos, beatos e místicos não são os únicos a se alegrar com São José. Vários papas também louvaram a sua grandeza. Beato Pio IX, Papa Leão, XIII, Papa Bento XV, Venerável, Papa Pio XII, São João, 2013, São João Paulo II. A lista de papas é bem mais curta que a de santos, não é mesmo? Isso porque a promoção papal de São José, embora não inteiramente nova, levou séculos para se consolidar. Os líderes da Igreja levaram muito tempo para reconhecer a grandeza de São José e proclamá-la em documentos. Ainda assim, quando o papado começou a promover São José, a coisa não parou mais. Depois do Papa Pio IX, não houve um só papa que não exaltasse a grandeza e santidade única de São José. Você sabia que o Papa Leão XIII ensinou que a dignidade de São José é tão grande que ele pode ser considerado maior que os anjos,
até mesmo do que os mais altos coros angélicos, ele escreveu: é certo que a dignidade da Mãe de Deus assenta tão alto que nada pode haver de mais sublime. Mas por isso mesmo que entre a Santíssima Virgem e José foi estreitado o vínculo conjugal, não há dúvida de que ele se aproximou como ninguém dessa altíssima dignidade, em virtude da qual a Mãe de Deus ocupa lugar eminente, a grande distância de todas as criaturas. Uma vez que o casamento é a comunidade e a amizade máxima a que, por sua natureza, anda ligada à comunhão de bens, segue-se que, se Deus quis dar José como esposo à Virgem, deu-lhe não apenas como companheiro na vida, testemunha da sua virgindade e guardião de sua honra, mas também para que ele participasse, mediante o pacto conjugal, na sua excelsa dignidade. Uau! Essa afirmação do Papa Leão XIII é uma das mais poderosas já feitas sobre São José. Seu pai espiritual está acima dos anjos. Na teologia católica, sempre se ensinou que o amor da Virgem Maria por Deus, e portanto a sua dignidade e proximidade em relação a Deus, supera o de todas as demais criaturas, inclusive dos anjos. Sua cooperação com Deus é única, porque ela colaborou materialmente, fisicamente, para a encarnação da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Por séculos, entendeu-se que, depois de Maria, os mais próximos de Deus, devido ao seu papel e sua missão como servos e ministros da vontade divina, eram os 9 coros angélicos. No entanto, conforme se desenvolveu a teologia de São José, e conforme ela cresceu em importância na vida da Igreja, tornou-se mais claro que há ainda outro ser humano acima dos coros angélicos, São José. Ó Deus, apenas vós e os vossos anjos conheceis a glória de São José. Os homens não são dignos de conhecê-la. Esse santo admirável é mais elevado que os espíritos celestes. Beato Bartolo Longo. A dignidade de São José é tão grande que maior dignidade não pode haver. São Jorge Preca. Em dignidade e proximidade com Deus, São José supera a todos os anjos. Os anjos são próximos de Deus porque são servos da sua vontade. São José é próximo de Deus porque é o Pai de Jesus. O papel de São José na redenção pedia graças maiores do que as jamais recebidas por qualquer anjo. Embora não tenha sido o pai biológico de Jesus, São José não cooperou na encarnação do mesmo modo que Maria. Ele cooperou moralmente ao criar o Deus-homem com perfeito amor paternal. Maria não era mãe solteira quando concebeu o Salvador em seu ventre. Ela era casada com São José, e a encarnação ocorreu no contexto do matrimônio dos dois. O papel de São José estava certo desde a eternidade, desde antes da criação dos anjos. Além disso, Jesus nunca chamou nenhum anjo de pai. Anjo algum, por elevado que fosse, jamais educou o Deus-homem. Deus não obedece aos anjos. São José, por outro lado, não somente educou Jesus, como também teve o privilégio de governá-lo, cumprindo o papel de pai do Messias. Esse amor, dignidade e autoridade paterna pertencem a São José. Que Deus tenha feito São José o pai espiritual da humanidade, bem como padroeiro da Igreja Universal, é uma dignidade extraordinária. Anjo algum, seja qual for sua posição nos coros celestes, goza de dignidade similar. A incomparável dignidade da paternidade de São José é o que levou o Papa Pio XI a declarar que a intercessão de São José é toda poderosa diante de Deus. A intercessão de São José é a do esposo, o pai putativo, a cabeça da família de Nazaré, composta por ele mesmo, Maria e Jesus. E como São José, de fato, foi cabeça ou senhor daquela casa, sua intercessão não pode ser senão poderosíssima, pois que poderiam Jesus e Maria recusar a São José, a ele que lhes foi consagrado por toda a vida, a quem deviam seus meios de subsistência terrena? Papa Pio XI. São José é a alegria dos santos e dos papas. Ele deveria ser também a sua alegria. Todos os santos seguramente são merecedores de honra e respeito especial. Mas é evidente que, ao lado da Virgem Santíssima, São José tem direito exclusivo a um lugar mais íntimo e profundo em nossos corações.
São João 20:13. São José, depois de Maria, é o maior dos santos e o mais querido de Jesus. Beato Bartolo Longo. O cânon romano. O Papa São João 20:13, que tinha uma grande devoção por São José, estabeleceu que no cânon romano da missa, memorial perpétuo da redenção, fosse inserido o nome dele, ao lado do nome de Maria, e, antes do dos apóstolos, dos sumos pontífices e dos mártires, São João Paulo II. O nome de São José foi inserido no cânon romano da missa? O que isso quer dizer? São José é como uma arma? Bem, sim, São José é uma arma extremamente poderosa da cristandade, mas São João Paulo II não se refere a um canhão romano e sim ao cânon romano. O que é cânon romano, você se pergunta? O cânon romano é a antiga oração eucarística usada pelo sacerdote na celebração da missa, e foi por séculos a única oração eucarística no rito romano. Após o Concílio Vaticano II, 1962-1965, a Igreja passou a usar as 4 orações eucarísticas, das quais a primeira conservou o título Cânon Romano. Foi no Cânon Romano, Oração Eucarística 1, que o Papa São João Paulo II inseriu o nome de São José. Para ser sincero, é difícil acreditar que o nome de São José não tenha aparecido nas orações da missa até o século XX. São José é de fato o espelho de paciência. Ainda assim, o modo como o nome de São José foi incluído na missa é muito inspirador. Eis como isso aconteceu. Em 1958, um bispo muito devoto de São José foi elevado ao papado, Ângelo Roncalli. O seu amor por São José era tal que ele pensou em assumir o nome pontifício José, Papa José. Por respeito ao seu pai terreno, porém, ele resolveu assumir o nome João. Como já houvera outros tantos papas de nome João, ele ficou conhecido como João 2013. Em 1962, o Papa João 2013 deu início ao Concílio Vaticano II, confiando toda a empreitada a São José. A 10 de novembro de 1962, numa das sessões do concílio, um bispo chamado Petar Cooley ofereceu aos outros bispos uma apresentação sobre São José. Em sua extensa apresentação, o bispo Cooley requereu que o nome de São José fosse incluído no cânon da missa, o cânon romano. Infelizmente, o bispo Cooley não era muito conhecido, e por causa de sua longa e repetitiva apresentação, bem como de seu nervosismo e falta de articulação, muitos dos bispos e cardeais presentes começaram a murmurar, ridicularizando-o. A certa altura, o moderador da sessão pediu ao bispo Cooley que encerrasse o seu eloquente e piedoso sermão. A condescendência do moderador arrancou gargalhadas de vários bispos e cardeais, o que resultou na discreta retirada do já idoso bispo Cooley, aparentemente derrotado. João 2013 ouvia a apresentação pelo circuito interno de TV e não gostou nem um pouco do tratamento dispensado ao bispo Cooley. O Papa o conhecia pessoalmente. Ele sabia que o bispo Cooley sofrera horrores sob o comunismo na Iugoslávia. Interrogado, muitas vezes e cruelmente, fora sentenciado a 11 anos de trabalhos forçados em um campo de concentração. Os comunistas chegaram ao ponto de colocá-lo num trem que foi deliberadamente descarrilhado, a fim de matar todos a bordo. Em decorrência do desastre, o bispo teve os quadris esmigalhados. Após deixar o campo de concentração, o bispo tinha crises de ansiedade e nervosismo, que muitas vezes o impediam de falar sem se repetir. João 2013 tinha consciência de que a presença daquele bom bispo era devida a grandes sacrifícios, e sabia que ele queria estar ali para dar testemunho de que fora poupado da morte pela intercessão de São José. A apresentação do bispo Cooley levou o Papa João 2013 às lágrimas e o motivou a agir. A 10 de novembro, passados 3 dias desde a apresentação do bispo Cooley, o Papa João 2013 decretou a inclusão do nome de São José no cânon da missa. O decreto entrou em vigor a 8 de dezembro de 1962. Hoje em dia, o nome de São José aparece em todas as 4 orações eucarísticas. Isso aconteceu durante os pontificados de Bento XVI e de Francisco. O Papa Bento XVI
Queria inserir o nome de São José nas outras 3 orações eucarísticas, mas não pôde fazê-lo antes de sua renúncia em 28 de fevereiro de 2013. O Papa Francisco, cumprindo as intenções de Bento XVI, incluiu oficialmente o nome de São José em todas as 4 orações eucarísticas no dia 1 de maio de 2013. Da próxima vez que você for à Santa Missa, ouça atentamente ao Padre quando ele disser a oração eucarística. Ouça-o para escutar o nome do seu Pai espiritual. Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e também São José, esposo de Maria. Oração Eucarística 1º, Cânon Romano. Tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, e São José, seu castíssimo esposo. Oração Eucarística 2º. Que o Espírito Santo faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, e São José, esposo da Virgem Maria. Oração Eucarística 3º. E a todos nós, vossos filhos e filhas, concedei, ó Pai de bondade, que com a Virgem Maria, Mãe de Deus, e seu beato esposo São José, com os apóstolos e todos os santos, possamos alcançar a herança eterna no vosso reino. Oração Eucarística 4º. Quando, no seu discurso de encerramento da primeira sessão do Concílio Vaticano II, no passado dia 8 de dezembro, o Santo Padre João XXIII anunciou que no cânon da missa se mencionaria o nome de São José. Uma altíssima personalidade eclesiástica telefonou-me imediatamente para me dizer: felicidades. Ao ouvir a notícia, pensei logo no Senhor, na alegria que lhe deve ter causado. E assim era, porque na Assembleia Conciliar, que representa a Igreja, inteira reunida no Espírito Santo, se proclamava o grande valor sobrenatural da vida de São José. São José Maria Escrivá. Ladainha de São José. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho, Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de paciência, rogai por nós. Amante da pobreza, rogai por nós. Modelo dos trabalhadores, rogai por nós. Honra da vida familiar, rogai por nós. Guarda das virgens, rogai por nós. Sustentáculo das famílias, rogai por nós. Alívio dos miseráveis, rogai por nós. Esperança dos doentes, rogai por nós. Patrono dos moribundos, rogai por nós. Terror dos demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Ele constituiu o Senhor de sua casa, e fê-lo príncipe de todos os seus bens.
Oremos, ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher São José por esposo de vossa Mãe Santíssima. Concedei-nos, vô-lo pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém.